Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça do Senhor Jesus estejam aí com vocês. Que alegria estar aqui nessa hora do seu almoço, trazendo mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem fala com vocês aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Nós estamos aqui muito animados para continuar tratando do tema que trouxemos no programa anterior, que trata da segunda vinda do nosso querido Jesus Cristo. Olha aí, você sabia disso, ouvinte? Você está a par desse assunto tão importante, não é? Você sabia que Jesus veio a primeira vez, não é? Veio como um ser humano, se esvaziou da sua condição de Deus, nasceu ali como um ser humano comum, como eu e você, não é? Começou o seu ministério aos 30 anos de idade, foi até os 33 anos. Então, durante 3 anos, Jesus andou ali pela região da Galileia, da Judéia. Coisa linda, né? O que ele fez? Ensinou, pregou o Evangelho, não é? Evangelho, que é uma palavra grega que significa boa notícia, não é? Então, qual foi a boa notícia que Jesus trouxe? Ele trouxe a boa notícia de que o reino dos céus, o reino de Deus havia chegado, de que Ele que seria a nossa reconciliação com Deus, Ele que é o Cordeiro, que foi o Cordeiro de Deus, oferecido por Deus como sacrifício para pagar a pena, o castigo do nosso pecado no nosso lugar. Que beleza, né? Então é lindo que Jesus tenha vindo a primeira vez com esse objetivo, e mais bonito ainda saber que ele vai voltar uma segunda vez. E nós já estudamos no programa passado que Jesus vai voltar, e vai voltar para realizar algumas tarefas, alguns objetivos, né? O primeiro que nós vimos é que ele vem voltar para levar com ele a sua igreja, né? Lembrando que a palavra igreja vem aí do grego eclésia. A palavra em grego é eclésia, que significa comunidade de pessoas. Então a igreja não significa um prédio, um templo, uma denominação, mas sim um conjunto de pessoas que têm em comum a seguinte coisa: pessoas que já tomaram a decisão de entregar o governo, o controle, o comando de suas vidas a Jesus Cristo, e que a partir daí então colocaram Jesus como o único Senhor de suas vidas, colocaram Jesus como o único Salvador de suas vidas. Então essas pessoas estão esperando, não é? As pessoas que hoje estão vivas estão esperando esse dia. As pessoas que já não estão mais vivas em carne, não é? Que o corpo já morreu, também estão esperando, viu? Essa segunda volta de Jesus. Essas pessoas estão conscientes agora, seus espíritos e suas almas estão ali conscientes, já num local espiritual, ou já na presença do Senhor no paraíso, ou num lugar onde Jesus diz que haverá choro e ranger de dentes. Estão aguardando também essa segunda volta de Jesus, para que possam então ir para o seu lugar definitivo. E aí, hoje, queridos, nós vamos detalhar um pouco melhor, por exemplo, como esse encontro vai acontecer. Como vai ser? Você deve estar perguntando: pastor, como será esse encontro de Jesus com a sua igreja, né?
Então vamos ver aqui um bom relato bíblico a esse respeito. Você vai encontrar lá em 1 Tessalonicenses. Vamos juntos lá? É no Novo Testamento. Lá, Novo Testamento. Você vai lá na página de índice, né, da sua Bíblia. Lá você vai encontrar a 1 Tessalonicenses. O que é isso, pastor? Isso aí é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Você vai encontrar lá, 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses eram as pessoas que moravam numa cidade chamada Tessalônica. Então, por isso que tem esse nome. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, notou aí no seu caderninho, abriu aí na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18. Notou? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o 18. Diz assim a palavra de Deus, olha. O apóstolo Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha, uma explicação aqui, queridos. Os que dormem são aqueles que morreram, cujo corpo, né, o corpo, a carne, o corpo físico já voltou ao pó. Né? Nós viemos do pó, a Bíblia diz, e ao pó retornaremos. Né? Então, o corpo carnal, ele dorme, ele morreu, porém o espiritual não, está bem acordadinho, tá? Então vamos lá. Continuando aqui o que o apóstolo diz. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Olha aí. Então, às vezes, a pessoa fica muito triste, né, em relação àquele parente, aquela pessoa querida que morreu, porque não tem esperança. Né? Às vezes a pessoa pensa que morreu, acabou, né? Que não existe mais vida após a morte, que principalmente as pessoas que acreditam no materialismo, né? Não acreditam em Deus, não acreditam na vida no mundo espiritual, mas acreditam apenas que o ser humano surgiu por um acaso, a partir da evolução, não é? A partir de elementos químicos que por acaso se combinaram há milhões de anos, e daí surgiu a vida, e daí surgiu o ser humano, e quando morre, acabou. Então, quando não há esperança de algo depois da morte, ou de algum criador que criou o ser humano com inteligência, né, com um propósito, então a pessoa realmente se entristece. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não quero que vocês sejam ignorantes em relação às pessoas que morreram, para que vocês também não fiquem tristes, né, como as outras pessoas que não têm esperança. E aí segue o apóstolo Paulo dizendo: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, ou seja, através de Jesus, né, trará em sua companhia os que dormem. Olha lá. Olha que é forte isso aqui, né? O apóstolo Paulo está dizendo, se nós acreditamos que Jesus de verdade morreu e de verdade ressuscitou, então temos que acreditar também que Deus, através de Jesus, vai trazer na companhia de Jesus, quando Jesus voltar a segunda vez, os que dormem, ou seja, os que morreram, aquelas pessoas que seus corpos morreram, né? Mas seus espíritos e almas estão vivos. Então aí diz, segue a Bíblia dizendo, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Lá vai falar, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Olha, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha lá, o Senhor descerá dos céus, hein? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, pessoal,
Que quer dizer isso? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, hein? Significa que aquelas pessoas que morreram acreditando em Jesus Cristo, aquelas pessoas que morreram e tomaram aquela decisão que nós tanto falamos aqui no programa, não é? De entregar o governo de suas vidas a Jesus Cristo. Quando Jesus voltar então a segunda vez, essas pessoas vão ressuscitar, ou seja, elas vão receber um novo corpo. Olha que bonito! Um novo corpo, dessa vez um corpo glorificado, igual ao que Jesus Cristo tem hoje, igual ao que Jesus Cristo recebeu quando ressuscitou, né? Olha que bonito isso aí. E essas pessoas que morreram então acreditando na esperança que Jesus Cristo faria isso, então vão receber esse corpo ressuscitado primeiro. Aí segue o apóstolo Paulo. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Olha lá. Então as pessoas que estiverem vivas, que estiverem no corpo de carne vivo, a pessoa que estiver ainda no corpo aqui na terra, quando Jesus voltar a segunda vez, então essas pessoas, elas serão arrebatadas, quer dizer, serão retiradas instantaneamente da terra, não passarão pela morte do corpo e já receberão também o seu corpo glorificado, que é um novo corpo que todo mundo vai receber. Apenas a Bíblia diz aqui, olha que bonito, que primeiro as pessoas que morreram em Cristo é que vão receber esse novo corpo, essa ressurreição. Depois, logo em seguida, as pessoas que estiverem vivas, então vão também receber esse corpo e vão ser arrebatados. Todos irão para o encontro do Senhor entre as nuvens. Olha que bonito. E segue aqui a Bíblia, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Olha aí. Quer dizer, se nós vamos encontrar Jesus nos ares, significa nas nuvens, né? Que o nosso corpo não terá mais a limitação que tem hoje, né? Essa limitação de você andar de um lugar para outro, né? Então imagina, nós vamos pelos ares, voando, né? Que coisa bonita, né? Você que um dia pensou assim, puxa, eu queria ver como é a sensação de um pássaro, né? Voando. Então você já voou de avião, né? Dá para ver como é que é o céu, mas é diferente de você voar sem precisar de nenhum apoio de avião, nem de paraquedas, né? Nem de asa delta, ultraleve. Imagina você voando no seu corpo glorificado, indo em direção às nuvens para encontrar Jesus Cristo, hein? Que coisa mais bonita, glória a Deus por isso. E diz assim, entre nuvens, a Bíblia diz, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha, glória a Deus, que maravilha. Consolai-vos, segue a Bíblia aqui, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui? Está dizendo que, por que consolai-vos, né, com essas palavras? Ele está dizendo, olha, pessoal, não importa se você hoje está sofrendo, está difícil, está uma vida complicada. O que importa é o futuro que te espera na presença de Deus, sabe? O Senhor quer mudar sim a tua vida aqui na terra, quer te dar uma vida de qualidade. Se você servir a Deus, se você deixar Ele dirigir a sua vida, você vai ver que Ele vai te guiar apenas para bênçãos, no sentido de que você vai estar cumprindo o plano que Ele traçou para a sua vida, que deixa Ele alegre. Mas não vamos esquecer que o próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Então as aflições vêm, né? O dia triste acontece. Mas esse mesmo Jesus, ele disse, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que coisa linda. Então saibam, queridos, que Jesus Cristo venceu o mundo. Ele venceu o mundo por mim e por você. Então você não precisa estar triste. Você
não precisa ficar chateado com a sua vida atual. Lembre-se da vida maravilhosa que Jesus quer te dar agora, e muito maior ainda, muito mais maravilhosa ainda, Jesus quer te dar lá nos céus, né? Quando a gente subir pelos ares ao encontro dele. Uma coisa maravilhosa isso, não é? Então veja que interessante, né? Vimos aqui, estudamos direitinho, cada um. Viram só como é que vai ser, né? É uma beleza, hein? Parece mesmo coisa de filme, né? De Jornada nas Estrelas, né? Aquela coisa assim, né? Veja que essa é uma promessa de Jesus. E eu acredito firmemente que isso vai acontecer, sabe? Eu acredito firmemente nessas palavras da Bíblia Sagrada e que vai acontecer desse jeito mesmo, sabe? A gente que já viu tantos milagres de Jesus, tanta coisa linda que ele fez, a gente não tem razão para não acreditar nisso, sabe? Para achar que isso é uma historinha, que é um conto de fadas, né? Afinal de contas, muita gente pergunta, mas pastor, como é que nós vamos voando pelos ares? E a lei da gravidade, né? Como é que uma pessoa vai voar? Bom, não esqueçam que foi o nosso Deus quem criou todas as leis da física e da natureza, né? Então ele tem condições, através do seu poder, de nos fazer romper essas leis, né? Afinal de contas, no mundo espiritual, e o Senhor, ele é Senhor de todas as coisas, tanto no mundo espiritual como no mundo natural. Não é à toa que Jesus ressuscitou pessoas, né, que estavam mortas há 4 dias. Então, como é que a gente explica uma coisa dessa, né? Já pensou como Lázaro, né, que a Bíblia relata, um amigo de Jesus, estava lá morto há 4 dias. Quer dizer, imagine que o corpo de Lázaro, né, já estava até iniciando ali aquela decomposição natural. Então, Jesus foi até o túmulo, chamou Lázaro para fora, e com o poder de Deus, Lázaro saiu e ressuscitou. Que coisa linda, né? Então esse é o nosso Deus, é o Deus do sobrenatural. Por quê, gente? Porque o que é a palavra sobrenatural, querido ouvinte? Sobrenatural. Sobre é por cima, não é? Se eu digo assim para você, olha, coma aí o seu prato que está sobre a mesa. Quer dizer o quê? O prato está em cima da mesa, né? Então, sobrenatural é algo que acontece por cima do natural, além do que é natural. Não vamos esquecer que quem criou o natural, o que é o natural? As leis da natureza, as leis da física. Quem criou o natural foi Deus, não foi Ele que criou todas as coisas, né? Então Ele tem poder para nos fazer experimentar coisas sobrenaturais, acima do natural que Ele criou. Então isso é maravilhoso, né? Isso é realmente muito bonito e é uma coisa linda. E vejam também quando Jesus diz que sobre o arrebatamento, né? Jesus diz que as pessoas que estiverem vivas, com o corpo vivo, não vão passar pela morte física, vão ser arrebatadas, vão desaparecer. E a Bíblia tem inclusive outros relatos falando de arrebatamentos que aconteceram com alguns poucos servos de Deus, viu? É o caso do Enoque, um servo de Deus que havia, e também do profeta Elias. Esses 2 servos, eles não morreram naturalmente como nós morreríamos, né? Do corpo morrer e depois ressuscitar. Eles foram levados direto para a presença de Deus, sem passar por essa morte física, né? E também nós temos o caso de Filipe, que aconteceu já no Novo Testamento, que foi um caso interessante de arrebatamento, mas Filipe não foi arrebatado direto para o céu, para a presença de Deus. Filipe foi arrebatado de um lugar e apareceu no outro, e continuou vivo. Quer dizer, o poder de Deus transportou Filipe de um lugar para o outro, fisicamente falando. Veja que coisa espetacular. Isso aí é o sobrenatural de Deus, né? Então a gente vai ver esses relatos aqui, por exemplo, você abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ok?
você vai ver no capítulo 5, Gênesis capítulo 5, primeiro livro do Velho Testamento, da Velha Aliança, né? Gênesis capítulo 5, versículo 23 e 24. Gênesis capítulo 5, versículo 23 e 24, diz assim, ó: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Olha aí, Enoque viveu bastante, né? Nessa época, o ser humano vivia todo esse tempo, né? 365 anos. E aí segue a Bíblia dizendo: andou Enoque com Deus. Olha aí. Então Enoque foi uma pessoa que procurava andar obedecendo, servindo a Deus, ouvindo a voz de Deus. E aí segue a Bíblia dizendo: e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha aí. Então Deus tomou Enoque sem que ele passasse pela morte física, né? Ele foi arrebatado direto para Deus. Coisa bonita. Também outra experiência você vai ver aconteceu com o profeta Elias. Você vai ver isso no segundo livro de Reis. Então localize aí na sua Bíblia. Velho Testamento, segundo livro de Reis, segundo Reis, no capítulo 2 e no versículo 11. Vamos ver lá. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Aqui Elias, pessoal, ia com o seu colega, com aquele que ele substituía na terra, que era Eliseu. Então os dois iam andando, como diz aqui, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, imagine essa cena, um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Diz a Bíblia: e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha aí. Então mais um caso aí de Elias, que também não passou pela morte física, né? O Senhor levou ele direto para o seu encontro, ele foi arrebatado. E o terceiro caso, nesse caso aqui com Filipe, você vai encontrar em Atos dos Apóstolos. Então, vamos lá, Atos dos Apóstolos é Novo Testamento, logo depois dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, vem Atos dos Apóstolos. Lá você vai encontrar no capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 39 e 40, você vai encontrar esse relato de Filipe. Olha só, diz assim a Bíblia: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. Olha, gente, que fantástico. Isso aqui era o eunuco que Filipe estava batizando. Então Filipe acabou de batizar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse eunuco. E aí, logo em seguida, diz a Bíblia, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Quer dizer, o eunuco seguiu o seu caminho, cheio de alegria. E aí a Bíblia diz, segue: mas Filipe veio achar-se em Azoto, olha, em outra cidade, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia, que era outra cidade. Então, observe aí um terceiro caso de arrebatamento, só que nesse caso o Senhor não levou Filipe direto para ele. O Senhor, apenas o Espírito Santo, apenas tirou Filipe de um lugar de forma sobrenatural e levou Filipe para uma outra cidade, sem que Filipe tivesse que andar, tivesse que percorrer essa distância, né? Então, impressionante, né, queridos? É realmente sobrenatural, né? Incrível, né? Talvez você pense assim: pastor, isso é difícil de acreditar, viu? Olha, essa tá difícil. Como é que eu vou acreditar nisso, pastor? Veja, queridos, não é difícil de acreditar se você pensar que foi Deus quem criou tudo que existe, né? Como nós já dissemos. Foi Deus quem criou as leis da física, não é? Foi Deus quem criou
a física quântica, as leis, né, que mantêm os átomos, não é? As partículas de matéria todas juntas, não é? É Deus, através do poder de Deus, que tudo se mantém, sabe, gente? Que tudo se mantém junto, sem se destruir, né? Então nós vamos ver isso, viu? Nós vamos ver como o poder de Deus mantém tudo que existe aqui na Terra. Então, como Deus é Senhor e controla todas as coisas, Ele então tem essa capacidade de fazer acontecer coisas sobrenaturais que estão ali dentro da sua soberania, não é? Afinal de contas, Ele é o Criador, então Ele tem total controle sobre sua criação, que significa sobre os seres humanos, os animais, sobre a terra, sobre os mares, sobre o céu, sobre tudo, não é? Então é muito bonito isso, glória a Deus por esse poder, né, desse Deus, é esse Deus todo-poderoso que nós estamos trazendo para você. E daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, nós vamos ler uma parte aqui da Bíblia que vai talvez te surpreender sobre como Deus tem esse controle e como ele declara na Bíblia que tem esse controle sobre todas as coisas do nosso mundo natural, tá bom? Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Por enquanto, fique aí com louvores que vão te abençoar para você adorar esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, e daqui a pouquinho a gente volta. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta aí para o segundo bloco do nosso programa de hoje, acompanhando vocês aí no almoço. Glória a Deus, né? Que grande maravilha isso. E nós estamos hoje tratando de um tema espetacular, né? É um tema realmente lindo demais, que é o tema que diz respeito à segunda vinda de Jesus, né? Nós já lemos aí como será essa segunda vinda, não é? Será uma coisa maravilhosa. As pessoas que tiverem morrido em Cristo Jesus, né, tendo aceitado o governo de Jesus, elas vão ressuscitar primeiro, e em seguida aquelas pessoas que estiverem vivas irão ser arrebatadas, né? Que coisa linda isso, né? É espetacular. E estávamos aqui no final do bloco anterior justamente relatando algumas ocorrências de arrebatamento na Bíblia, né? Que aconteceu com Enoque, com o profeta Elias, que foram arrebatados direto para Deus, para os céus, e aconteceu também com Filipe, um dos servos de Deus no Novo Testamento, que não foi arrebatado direto para o céu, mas foi arrebatado de um lugar para o outro, de forma sobrenatural, né? Então, veja só, como é que pode ser isso, né? Você pode estar perguntando, pastor, como é que eu vou acreditar nisso, né? Veja que tudo que você aprendeu, querido, se você parar para pensar em o que você aprendeu, né? Se você fez ali ciências, né? Aquela matéria ciências ali no primeiro grau, né? No primeiro grau maior, você então aprendeu ali sobre o átomo, né? Você aprendeu que toda a matéria, não é? Sua mesa, um pedaço de madeira, de ferro, de mármore, um pouco de terra, qualquer que seja o elemento que exista no universo, ele é formado por átomos, né? E esses átomos, eles têm no seu núcleo, não é? Os prótons, que são carga positiva, e os nêutrons, que são carga neutra, não é? E você também aprendeu
que ao redor desse núcleo do átomo ficam girando os elétrons, que seria a carga negativa, né? Então veja que interessante, né? Nós aprendemos também durante a matéria de ciências, né, que os polos opostos se atraem, né, e os polos iguais se repelem, né? Você já fez esse teste com um pedaço de ímã, né? Se você pegar um ímã, você coloca assim um ímã junto do outro, se forem polos opostos, negativo com positivo, eles vão se atrair, né? E se for positivo com positivo ou negativo com negativo, o que vai acontecer? Você tenta aproximar os dois e ele faz aquela resistência, né? Ele fica tentando se separar. Uma coisa interessante, né? Então eu pergunto a você, como é que pode, se dentro do núcleo do átomo, esse núcleo do átomo está cheio de prótons, prótons são partículazinhas pequenininhas e elas são positivas. Então como é que essas partículas positivas estão todas juntas ali, se elas têm a mesma carga? Não era para elas se repelirem, né? Não era para esse núcleo do átomo explodir, né? Se são partículas de mesma carga, elas deviam estar se distanciando e não juntinhas, né? Então eu vou te dar uma resposta bíblica para essa pergunta de ciências, né? Você vai encontrar essa resposta lá no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento. Vamos juntos lá? Livro de Hebreus, vai lá comigo, Hebreus. O livro de Hebreus, querido, é a carta aos Hebreus, ela está lá no Novo Testamento, já no finzinho do Novo Testamento. Não esqueça, não é, que você deve ter lá a página de índice da sua Bíblia marcadinha, para você rapidamente ir lá na página do índice, procurar lá Novo Testamento, vai achar livro de Hebreus, qual é o número da página? Página tal. Aí você vai para lá e lá você vai encontrar o livro de Hebreus no capítulo 1, logo no primeiro capítulo, nos versículos de 1 até 4. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o 4. Vamos ler juntos aqui e ver o que o Senhor está nos revelando. Ó. Diz assim a Bíblia: havendo Deus outrora quer dizer em outros tempos, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Filho aqui está com F maiúsculo, então é Jesus, né? Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Olha aí. Então, o Pai constituiu Jesus Cristo herdeiro de todas as coisas. Aqui está dizendo que no passado Deus falava através dos profetas, né, que ele mandou para o povo, principalmente para o povo de Israel, e que agora, nos dias atuais, que a Bíblia chama dos últimos dias, Deus então nos fala através do Filho, através de Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E aqui segue a Bíblia dizendo, pelo qual, ou seja, por Jesus, né, pelo qual também fez o universo. Olha aí. Ah, pastor, como é que é essa história? Quer dizer que o Pai, através de Jesus, fez o universo? Como é que é isso? É exatamente o que a Bíblia está dizendo. Se agora eu não entendi, pensei que Jesus, você podia estar pensando aí, pensei que Jesus, a missão dele tinha sido só vir na Terra para nos salvar, morrer naquela cruz e tal. Não. Lembre-se que, queridos, que lá no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, você vai encontrar dizendo assim, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, queridos, e mais na frente, no versículo 14, você vai encontrar, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse Verbo, essa palavra, é Jesus Cristo, que já existia lá na criação de todas as coisas. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e quando ele veio como ser humano, ele ganhou esse nome de Jesus, que quer dizer Yahvé é salvação, que quer dizer que o Pai, eu sou, que é o nome do Pai, é salvação. Jesus quer dizer isso, esse nome. Então veja que Jesus é o nome do Verbo,
é o nome da palavra de Deus, quando se fez carne. Então, a palavra de Deus não foi através da palavra que Deus criou todas as coisas, né? Deus não falou. A Bíblia diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz, né? E disse Deus, haja terra seca, haja mares, e houve. Então, por isso que a Bíblia diz, ó, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha aí, através de Jesus. O Pai e Jesus trabalhando juntos, né? O Pai e o Filho. E aí, diz aqui a Bíblia seguindo. Estamos lendo Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o 4. Diz assim, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, olha, está falando de Jesus. Agora vem a parte que eu queria dizer para vocês. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha aí. Então saiba que Jesus Cristo, ele está sustentando todas as coisas, o átomo, a matéria, a Terra. Você já parou para pensar como é que os planetas estão suspensos, né, no espaço? Você já viu aquelas imagens quando o homem foi à Lua, quando o homem fez aquelas filmagens a partir do espaço, né, filmando a Terra? Você vê que a Terra é um globo, né, que está flutuando no espaço. Que coisa impressionante, né? Quem está sustentando todas essas coisas? Tá aqui, é a força da gravidade, né? Você que estudou física no 2º grau, você vai dizer, pastor, é a força da gravidade, eu aprendi a gravidade, as leis de Newton, eu aprendi a lei da gravitação universal. Muito bem. E quem é que é o responsável pela força da gravidade? Então aqui está a sua resposta bíblica, dizendo assim, ele, dizendo Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha lá. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que bonito, né? Então veja que bacana. Deus então sustenta, queridos, todas as coisas que existem no universo, e a nossa vida, e a vida aqui na Terra, e a possibilidade aqui na Terra de ter esse ambiente propício à vida que Deus criou, né? De ter atmosfera, do ar ser respirável, né? Dos seres vivos poderem se desenvolver. Então, isso aí é bonito demais, não é? Deus sustenta tudo isso com o seu poder, com Jesus, pela palavra do seu poder, né? Glória a Deus. Então, realmente, isso é maravilhoso, isso é uma coisa impressionante, né? É uma coisa realmente digna de nós ficarmos assim, impressionados com a maravilha desse poder de Deus, né? E nós já sabemos então que Jesus sustenta todas as coisas, né? Nós agora precisamos saber, já entendi então, pastor, Jesus vem segunda vez para buscar a igreja, Jesus vem aqui para levar aquelas pessoas que estão com ele, que morreram com ele, né? Para o encontro nos céus, muito bem. Mas a questão aqui que se apresenta é o seguinte: como é, que outra coisa Jesus vem fazer, hein? Além de levar a sua igreja nessa segunda vinda? Nós hoje aprendemos em detalhes, em mais detalhes, né, como se dará essa vinda, como se dará esse encontro, né? Aprendemos que vai se dar nos céus, aprendemos que vai haver uma ressurreição daquelas pessoas que já morreram em Cristo primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados, levados diretamente à presença do Pai. Aprendemos assim que essas coisas sobrenaturais, Deus é o único que tem poder para fazer acontecer, né? Afinal de contas, a Bíblia já declara que é pelo seu poder que todas as coisas estão
permanecem como são, né? Subsistem, né? Existem. Então agora, queridos, nós saberemos sim mais a respeito dessa segunda vinda de Jesus, porque além de buscar a sua igreja, ele vem para um grande combate. Grande combate Jesus vai travar. E esse combate vai ser um combate final e definitivo. Só que esse assunto, nós vamos aprender sim, mas é no nosso próximo programa, tá bom? Então, fique firme aí, não perca o nosso próximo programa, porque no próximo programa nós vamos aprender como vai ser esse combate, não é? Contra quem Jesus vai lutar esse combate, por que ele vai lutar esse combate e o que vai ser o resultado desse combate que vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo, tá bom? Então por hoje nós vamos ficar por aqui nesse assunto. Eu queria aproveitar então a oportunidade para poder apresentar a sua vida para Jesus Cristo, para poder orar pela sua vida, para poder te apresentar, para poder dizer ao Senhor, olha, aqui está um ouvinte que está nos acompanhando, para poder pedir a Deus ao Espírito Santo que toque o seu coração, sabe, que te envolva em amor e que te mostre o caminho certo, o caminho para Ele. Vamos orar juntos então? Você tiver condições, fecha aí os teus olhos, onde você estiver agora, e vamos juntos na presença do Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu entro aqui na Tua presença, Pai, junto com esse ouvinte, com essa ouvinte que nos ouve aí, que está nos acompanhando nessa programação. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar esse coração, Pai. Eu peço que o Senhor possa abraçar, Espírito Santo, essa pessoa, em nome de Jesus, Pai. Peço, Pai, que o Senhor venha, antes de mais nada, perdoar, Senhor. Que o Senhor venha ouvir agora, Pai, esse ouvinte, essa pessoa que ora contigo agora, Senhor, que ora junto comigo. Essa pessoa está, Pai, confessando a Ti, Pai, os pecados. Está dizendo agora, Pai, na sua oração, que aquilo que ela fez, aquele desejo incontrolável, aquele pensamento errado, aquela atitude, Pai, quando essa pessoa se deixou levar por um desejo, por algo aqui desse mundo que não te agrada, assim, que te entristece. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nós confessamos a Ti, Senhor, todas as nossas falhas, Pai. E nós declaramos que não queremos Te entristecer, Jesus. Não queremos Te desagradar. Pelo contrário, queremos ser, Pai, filhos que possam Te orgulhar, que o Senhor possa olhar para nós como olhou para Jesus e dizer de nós assim: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, como o Senhor disse com Jesus. Então nos ajuda, ó Espírito Santo de Deus, vem habitar dentro de nós, vem se mover dentro de nós, vem dirigir a nossa vida, vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Vem abrir o nosso entendimento, Senhor. Vem trazer paz ao coração que está aflito, Pai. Tem pessoas aí que estão agora orando, Senhor, junto comigo, que precisam, Senhor, de uma libertação, que vivem uma vida de agonia, uma vida de prisão dentro de um vício, dentro de um pecado. Ou, Senhor, uma vida oprimida, Pai. Em nome de Jesus, traz libertação, Senhor, eu te peço. Traz, Pai, uma nova vida para essa pessoa, Senhor, que essa pessoa entenda que o que o Senhor quer trazer para ela é uma nova vida, é um renascer, é um nascer de novo, é ter a famosa segunda chance que todo mundo quer, mas dessa vez, Pai, é uma vida recriada pelo Senhor e não por homens.
Quantas vezes, Pai, essa pessoa que ora já tentou recomeçar, Senhor? Quantas vezes essa pessoa já disse que não iria repetir esse erro, que não iria fazer isso de novo? Mas, Senhor, isso foi dito e nós sabemos, Pai, como a carne é fraca, como a gente às vezes, Senhor, cede aos desejos da carne, escorrega e volta, Pai, a praticar aquela mesma coisa que te entristeceu. Por isso, Senhor, eu peço misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida desse ouvinte, dessa ouvinte que nos acompanha. Pai, tenha misericórdia, como o Senhor fala na Tua palavra, que a Sua misericórdia se renova a cada manhã. Eu sei, Senhor, que o Senhor nos ama incondicionalmente. Por isso eu peço, Pai, dirige a nossa vida, Pai. Vem morar dentro de nós, Espírito Santo. Vem morar dentro dessa pessoa. Conduz, Senhor, essa pessoa. Ela está de coração aberto agora, Senhor, te convidando para entrar. E eu apresento essa vida ao Senhor. E eu ministro a Tua palavra sobre essa vida. De onde eu estou aqui, Pai, pelas ondas desse rádio, que essa pessoa seja tocada agora, eu peço, em nome de Jesus. E que do alto da cabeça à planta dos pés, essa pessoa seja liberta de vícios, de opressões, de forças espirituais do mal, de tudo, Senhor, que vem oprimindo e que vem transformando a vida dessa pessoa numa vida ruim. Que a partir de hoje, Pai, esse ouvinte, essa ouvinte, receba a Jesus Cristo. Receba aí, meu querido, aí onde você está mesmo. Convide Jesus Cristo para entrar na sua vida. Aceite que Ele passe a governar a sua vida. Saia do cargo de governador da sua vida. Em nome de Jesus, agora. Eu ministro isso agora na sua vida. Se você está declarando isso para Jesus, então que assim seja feito na sua vida. Que Jesus, ao ser convidado, entre na sua vida. Ele é fiel para isso. Ele jamais deixará de atender o seu convite. E que assim seja feito na sua vida. E se você concorda com essa oração, diga aí amém e graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus, queridos. Que bom podermos ter a palavra de Deus para ensinar, para a gente saber tudo que Deus tem para falar conosco, né? Que bom podermos orar ao Pai em nome de Jesus. Que bom podermos ter esse acesso direto à presença de Deus, né? Através dos méritos de Jesus Cristo. Então é muito bom estarmos juntos, queridos. Hoje vimos aí mais um pouquinho sobre a segunda vinda de Jesus. É um assunto extenso, né? Por isso que a gente está quebrando aí em vários programas para você poder entender direitinho. E aí no nosso próximo programa, não perca. Nós vamos então, nossa programação aqui na Rádio Renovação FM é de segunda a quinta-feira, sempre do meio-dia às 2h. Então nosso próximo programa será na segunda-feira. Então não perca, porque lá na próxima segunda-feira você vai saber sobre essa grande batalha que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, tá bom? Então fique na paz e na graça de Jesus. Tenha aí um fim de semana abençoado e não esqueça de buscar a Deus. Se você ainda não foi, vá a uma igreja evangélica perto da sua casa. Aproveite aí o culto de domingo, se entregue ao Senhor completamente. Se você está frio, afastado, faz tempo que não vai, vá nesse domingo. Não deixe de estar lá adorando a Deus, de estar ouvindo a palavra, que é bênção para a sua vida, tá bom? Então nós nos vemos na próxima segunda-feira. Fique na graça e na paz de Jesus. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.
Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.